Você já parou para pensar? E se as tradições que você segue com tanto fervor, que moldam sua fé, sua vida e até suas escolhas diárias, na verdade, não estiverem na Bíblia? E se aquilo que você sempre acreditou ser uma verdade divina, passada de geração em geração, for apenas uma criação humana, sem raízes nas Escrituras? Hoje, vamos embarcar em uma jornada que vai desafiar suas crenças, abrir seus olhos e transformar sua forma de enxergar a fé. Prepare-se para descobrir 6 tradições que você provavelmente acha que são bíblicas, mas que nunca estiveram na Bíblia. Bem-vindo à jornada da palavra, onde a verdade das Escrituras ilumina o caminho para uma fé autêntica. Antes de mergulharmos nesse tema que vai sacudir suas convicções, queremos te convidar a fazer parte dessa jornada transformadora. Inscreva-se agora no canal Jornada da Palavra, ative o sininho e junte-se a milhares de pessoas que estão buscando conhecer a verdade por trás das Escrituras. Vamos juntos nessa busca por uma fé fundamentada na Palavra de Deus. A Bíblia é a pedra angular da fé cristã, um livro inspirado por Deus que guia milhões de vidas ao redor do mundo. Mas ao longo dos séculos, tradições humanas se infiltraram nas práticas religiosas, misturando-se com as verdades bíblicas e criando crenças que muitos aceitam sem questionar. Algumas dessas tradições são tão arraigadas que parecem vir diretamente da Bíblia, mas quando examinamos as Escrituras, descobrimos que elas não têm fundamento. Hoje, vamos explorar 6 dessas tradições, desvendando suas origens, analisando o que a Bíblia realmente diz e refletindo sobre como essas descobertas podem impactar nossa caminhada espiritual. Prepare seu coração e sua mente, porque essa jornada vai te levar a uma reflexão profunda. Tradição 1. A data do Natal, 25 de dezembro. O Natal é, sem dúvida, uma das celebrações mais queridas do mundo cristão. Em 25 de dezembro, famílias se reúnem, árvores são decoradas, presentes são trocados e a história do nascimento de Jesus é contada em igrejas e lares. Há uma magia no ar, com luzes brilhando, músicas natalinas ecoando e um espírito de união que aquece o coração. Mas você já parou para perguntar, onde a Bíblia diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro? A resposta pode te surpreender. A Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Cristo. Lucas 2:7 nos conta que Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Miqueias 5:2 profetiza que o Messias nasceria em Belém, mas nenhum versículo aponta para um dia ou mês específico. Então, de onde vem o 25 de dezembro? A escolha dessa data tem raízes históricas, não bíblicas. No século IV, a Igreja Romana, sob a influência do imperador Constantino, decidiu fixar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Essa escolha não foi aleatória. Naquela época, o Império Romano celebrava festivais pagãos de inverno, como a Saturnália, uma festa de celebração ao deus Saturno, e o Sol Invicto, um culto ao deus Sol que marcava o solstício de inverno. Essas celebrações eram populares, com banquetes, troca de presentes e rituais, que lembram muito o que associamos ao Natal hoje. Para facilitar a conversão dos pagãos ao cristianismo, a Igreja optou por cristianizar essas festas, associando o nascimento de Jesus, o Sol da Justiça, Malaquias 4:2, ao dia 25 de dezembro. Os primeiros cristãos, nos primeiros 2 séculos, não celebravam o Natal como conhecemos. O foco da igreja primitiva estava na morte e ressurreição de Cristo, eventos centrais da fé cristã, como descrito em 1 Coríntios 15:3-4. O Natal só começou a ganhar destaque após o século IV, e práticas como árvores de Natal, guirlandas,
e o Papai Noel foram adicionadas muito depois, influenciadas por tradições germânicas e folclore europeu. A árvore de Natal, por exemplo, tem origem em costumes pagãos que celebravam a vida e a fertilidade no inverno, enquanto o Papai Noel é inspirado em São Nicolau, um bispo do século IV, misturado com figuras mitológicas como o Odin nórdico. Isso significa que celebrar o Natal é errado? Não necessariamente. A Bíblia não proíbe lembrar o nascimento de Jesus, e Romanos 14, 5, 6 nos ensina que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente sobre os dias que considera especiais. No entanto, é crucial entender que o 25 de dezembro, com todas as suas tradições, é uma construção humana, não um mandamento bíblico. Considere a história de uma família que, ao descobrir isso, decidiu celebrar o Natal com um foco maior. Na Bíblia, lendo Lucas 2, em vez de se concentrar apenas em presentes e decorações, eles encontraram um significado mais profundo na celebração, centrado em Cristo. Reflita: o que o Natal significa para você? É uma oportunidade de glorificar a Deus ou apenas uma tradição cultural? A escolha é sua, mas a verdade bíblica deve guiar suas decisões. Tradição. 2. O uso de imagens de escultura na adoração. Em muitas igrejas, estátuas e imagens de Jesus, Maria ou santos são presença constante. Elas adornam altares, são carregadas em procissões e recebem orações, beijos e velas acesas. Para muitos, essas imagens são uma ponte para o divino, uma forma de tornar a fé mais tangível. Mas o que a Bíblia diz sobre o uso de imagens na adoração? Em Êxodo 24:5, Deus dá um mandamento claro: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Esse é o segundo dos 10 mandamentos, um pilar da fé judaico-cristã. Em João 4:24, Jesus reforça: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia é consistente em sua rejeição à adoração de imagens. No Antigo Testamento, Deus repreendeu Israel várias vezes por criar ídolos. Em Êxodo 32, o povo fez um bezerro de ouro, chamando-o de seu Deus, e enfrentou graves consequências. Em Deuteronômio 4:15-16, Deus adverte: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor vos falou no Horebe do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida. A mensagem é clara: Deus é invisível, e representá-lo em formas físicas pode levar à idolatria. A prática de usar imagens na adoração cristã começou a surgir no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Influenciada por culturas pagãs que usavam estátuas para representar deuses, a igreja passou a criar imagens para ensinar a fé a uma população analfabeta. Ícones e estátuas de santos começaram como ferramentas pedagógicas, mas com o tempo, muitos começaram a tratá-los como objetos sagrados, atribuindo-lhes poderes espirituais. Práticas como beijar estátuas, acender velas diante delas ou carregá-las em procissões têm raízes em rituais pagãos, como os cultos a deuses, gregos e romanos, e não na Bíblia. Isso não significa que toda arte religiosa é errada. No Templo de Salomão, havia imagens decorativas, como os querubins no Santo dos Santos, Êxodo 25, 18, 20. Mas elas não eram objetos de adoração. O problema surge quando as imagens se tornam o foco da devoção, como se fossem necessárias para se conectar com Deus. Pense em uma pessoa que, ao visitar uma igreja, sentiu-se mais próxima de Deus ao tocar uma estátua.
Quando descobriu que a Bíblia enfatiza a adoração espiritual, ela começou a orar diretamente a Deus, encontrando uma paz ainda maior. Hebreus 4,16 nos convida: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Sua fé depende de objetos físicos ou da conexão direta com Deus? A Bíblia nos chama a uma adoração pura, sem intermediários materiais. Tradição. 3. O conceito de purgatório. O purgatório é uma crença profundamente arraigada em algumas tradições cristãs, especialmente no catolicismo. A ideia é que, após a morte, as almas passam por um estado de purificação, pagando pelos pecados veniais ou imperfeições antes de entrar no céu. Essa crença está ligada a práticas como orações pelos mortos, missas de sufrágio e indulgências, que prometem reduzir o tempo no purgatório. Mas você já buscou essa ideia na Bíblia? A verdade é que o conceito de purgatório não aparece em nenhum versículo das Escrituras. Hebreus 9:27 declara: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. A Bíblia apresenta dois destinos após a morte: a salvação eterna ou a condenação, sem espaço para um estado intermediário. Na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, Jesus descreve o destino imediato de duas pessoas: o rico no Hades, em sofrimento, e Lázaro no seio de Abraão, em paz. Não há menção de purificação ou de um lugar transitório. Efésios 2, 8, 9 é claro: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é completa na obra de Cristo na cruz, como ele declarou em João 19:30, está consumado. Não há necessidade de purificação pós-morte, pois o sacrifício de Jesus é suficiente. A ideia do purgatório surgiu no cristianismo medieval, ganhando forma com teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino. No Concílio de Trento, 1545-563, a Igreja Católica formalizou a doutrina, associando-a a práticas como indulgências que permitiam comprar alívio para as almas no purgatório. Alguns defendem o purgatório com base em 2 Macabeus 12, 39 e 45, um livro apócrifo que fala de orações pelos mortos, mas esses livros não fazem parte do cânon protestante e não eram considerados inspirados pelos primeiros cristãos. Além disso, a Bíblia enfatiza que a salvação é pela fé, não por obras ou rituais póstumos. Considere a história de uma mulher que passava horas orando pelos mortos, acreditando que isso os ajudaria no purgatório. Quando estudou Hebreus 9:27, ela percebeu que a Bíblia aponta para a confiança na graça de Deus, não em rituais para os falecidos. Isso a levou a focar em viver uma vida de fé e ajudar os vivos. O purgatório pode parecer uma doutrina de esperança, mas a Bíblia nos garante que a salvação é imediata para aqueles que confiam em Cristo. Por que precisamos de um estado intermediário se Jesus já pagou o preço por nossos pecados? Confie na graça e viva com a certeza da vida eterna. Tradição. 4. A oração aos santos. A prática de orar a santos é comum em muitas igrejas. Pessoas pedem a intercessão de santos como São Francisco, Santa Teresa ou mesmo Maria, acreditando que eles, por sua santidade, têm um acesso especial a Deus. Há velas acesas, novenas e promessas feitas em nome desses santos, com a convicção de que eles podem interceder por milagres ou bênçãos. Mas o que a Bíblia diz? Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus é o único mediador, e a Bíblia não menciona orações dirigidas a santos. Hebreus 4:16 nos convida: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça.
para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. A oração é um privilégio direto de todo crente, sem necessidade de intermediários além de Cristo. Mesmo Maria, a mãe de Jesus, não é apresentada na Bíblia como intercessora. Em Atos 1:14, ela aparece orando junto com os discípulos, mas não recebendo orações. No relato das bodas de Caná, João 2:1-11, Maria aponta para Jesus, dizendo: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Ela direciona as pessoas a Cristo, não a si mesma. A prática de orar a santos começou no século III, com a veneração de mártires que morreram pela fé. Com o tempo, a Igreja passou a atribuir aos santos poderes de intercessão, influenciada por tradições pagãs que invocavam espíritos ou heróis. Por exemplo, na Roma antiga, as pessoas pediam a proteção de deuses menores para questões específicas, uma prática que se assemelha à atribuição de patronos aos santos, como São Cristóvão para viajantes. Mas a Bíblia enfatiza a oração direta a Deus. Salmos 62:5 diz: "Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança." Pense na história de Ana, em 1 Samuel 1. Ela não buscou a intercessão de ninguém. Orou diretamente a Deus, com lágrimas e fé, e ele respondeu, dando-lhe um filho, Samuel. Isso nos ensina que a oração é pessoal e poderosa quando feita com confiança em Deus. Orar a santos pode parecer uma prática piedosa, mas a Bíblia nos chama a buscar a Deus diretamente, sabendo que Ele ouve nossas súplicas. Reflita, sua oração é dirigida ao único mediador, ou você está confiando em tradições humanas? Tradição. 5. O domingo como dia de guarda. O domingo é amplamente aceito como o dia do Senhor na maioria das igrejas cristãs. Milhões de pessoas vão aos cultos dominicais, reservando o dia para adoração, descanso e comunhão. Muitos acreditam que o domingo substituiu o sábado como o dia ordenado por Deus para a guarda. Mas a Bíblia diz isso. Em Êxodo 28:11, Deus ordena: "Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus." O sábado, o 7º dia, era o dia de descanso e adoração no Antigo Testamento, e Jesus o guardava, como vemos em Lucas 4:16. No Novo Testamento, não há um mandamento explícito que substitua o sábado pelo domingo. Os primeiros cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, Atos 27, para celebrar a ressurreição de Jesus, que ocorreu no domingo, Mateus 28:1. Porém, isso era uma prática, não uma ordem divina. No século IV, o imperador Constantino, um convertido ao cristianismo, declarou o domingo como dia oficial de descanso no Império Romano, influenciado tanto pela fé cristã quanto por tradições pagãs que reverenciavam o sol. O termo Sunday vem do inglês dia do sol. O Concílio de Laodiceia, no mesmo século, reforçou o domingo como dia de culto, mas isso foi uma decisão eclesiástica, não bíblica. Jesus afirmou em Mateus 5:17-18: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." O sábado permanece como o dia ordenado por Deus, embora Romanos 14:5 permita liberdade. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua own mind. A mudança para o domingo é uma tradição humana, não um mandamento bíblico. Além disso, práticas associadas ao domingo, como cultos solenes ou proibições de trabalho, variam entre denominações, mostrando que não há um padrão bíblico claro. Considere a história de uma comunidade que decidiu estudar a Bíblia
e descobriu o mandamento do sábado. Eles começaram a guardar o 7º dia, encontrando descanso físico e espiritual. Isso não significa que o domingo é errado, mas Colossenses 2, 16, 17 nos lembra: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de sábado. O importante é adorar a Deus com sinceridade, mas saber que o domingo, como dia de guarda, é uma tradição, não uma ordem das Escrituras. Reflita: você guarda o dia de descanso por obediência a Deus ou por seguir uma prática cultural? Tradição 6. O uso de velas e incensos na adoração. Velas acesas e incensos queimando são elementos comuns em muitas cerimônias religiosas. Eles criam uma atmosfera de reverência, com a fumaça do incenso simbolizando orações subindo aos céus e a luz das velas representando a presença de Deus. Em algumas igrejas, velas são acesas em altares, durante missas ou em memória de alguém, enquanto o incenso é usado em rituais solenes. Mas a Bíblia ordena o uso desses elementos na adoração cristã? Não. No Novo Testamento, a adoração é descrita como espiritual, centrada na palavra de Deus, na oração e no louvor, como em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. No Antigo Testamento, o incenso era usado no templo, Êxodo 37:8, mas fazia parte do sistema sacrificial que foi cumprido em Cristo, Hebreus 10:10. As velas não são mencionadas como parte da adoração, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. No Novo Testamento, a luz é usada como metáfora para Cristo. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. E para os crentes, Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. O uso de velas e incensos na adoração cristã começou no século IV, influenciado por rituais pagãos e judaicos. Na Roma antiga, o incenso era oferecido a deuses e as velas eram usadas em cultos a Mitra, um deus pagão. A igreja adotou esses elementos para criar um ambiente sagrado, especialmente na Idade Média, quando a iluminação era escassa. Práticas como acender velas para santos, usar incenso em procissões ou associar esses elementos a poderes espirituais não têm base bíblica. Em Apocalipse 5:8, o incenso é uma metáfora para as orações dos santos, não uma prática literal. Jesus ensina em Mateus 6:6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. A adoração verdadeira é simples e espiritual. Pense em Daniel 6, que orava 3 vezes ao dia sem velas ou incensos, apenas com fé. Sua devoção o levou a ser livrado da cova dos leões. Considere uma pessoa que usava velas em suas orações, acreditando que elas traziam bênçãos. Ao estudar a Bíblia, ela descobriu que Deus ouve as orações do coração, independentemente de objetos. Isso a libertou para uma adoração mais profunda. Velas e incensos podem ser belos, mas a Bíblia nos chama a adorar em espírito e verdade, sem depender de rituais externos. Reflita: sua adoração é centrada na palavra ou em tradições humanas? Chegamos ao final dessa jornada transformadora. Hoje, desvendamos 6 tradições que muitos acreditam ser bíblicas, mas que têm raízes humanas. A data do Natal, com suas árvores e presentes, o uso de imagens, com procissões e velas, o purgatório, com orações pelos mortos, a oração aos santos, com novenas e promessas, o domingo como dia de guarda, com cultos solenes, e o uso de velas e incensos com seus simbolismos. Essas tradições podem ser significativas, mas é essencial examiná-las à luz da Bíblia, como 1 Tessalonicenses 5:21 nos exorta: examinai tudo, retende o que é bom,
Não queremos que você saia dessa jornada com dúvidas, mas com um desejo ardente de buscar a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a nossa bússola e ela nos guia para uma fé autêntica, livre de tradições que podem nos afastar do coração de Deus. Queremos te convidar a continuar essa jornada conosco. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você, pela sua família, pelas suas lutas e pelos seus sonhos. Inscreva-se no canal Jornada da Palavra, ative o sininho e venha descobrir mais verdades que vão transformar sua vida. Que a paz de Cristo esteja com você, iluminando seu caminho com a luz da palavra. Até a próxima!